da Panini, Planet Mangá. A gente vai comentar, eu sou o Bruno, como ele apresentou, a Beth Kodama, editora sênior lá, da redação. Vocês estão vendo ali tudo que nós lançamos esse ano. A gente quer inaugurar a palestrinha comentando um pouquinho desses lançamentos aí, que são lançamentos muito bons. Eu até gravei um vídeo no Pipoca Nanquim esses dias, e eu falei lá que 2016 acho que é a melhor safra de mangás, né? Tem assim, de todos os tempos no Brasil, acho que 2016 está com os melhores mangás em banca. Não só nosso, né, dos outros editores também, tem muita coisa boa saindo, né? E disso que está saindo aí, a maioria é bom pra caramba, né? Você quer comentar um pouquinho, Beth? Vamos comentar os... Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigada pela espera aí, desculpa eu chegar atrasada. Todo ano é clássico já, né? Eu chegar atrasada, acho que estou empolgada com o Vagabond. Né? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas sábado é dia de vagabundear, na verdade, né? Então, normalmente é o dia que eu trabalho com Vagabond. Bom, a gente veio falar um pouquinho dos mangás. O que a gente pode falar primeiro foi Fate Stay Night, saiu na verdade em dezembro do ano passado. Fate Stay Night é mensal, ele é o começo da saga do Fate Stay Night. Vamos ver aí se trazemos mais sagas, né, de Fate Stay Night mais pra frente, mas acho que a gente está agora no volume 8, a série tem 20 no total, se não estiver falando besteira. Nós trouxemos, acho que ele foi o primeiro, Jorge Luiz me corrige, foi o primeiro que nós apostamos no formato com páginas coloridas pelo preço padrão. Foi uma coisa razoavelmente arriscada, mas nós gostamos bastante dessa possibilidade. Então, logo que a gente foi sair com o Black Hawk Shooter, uma das coisas que a gente queria dar um acabamento diferenciado, apostar novamente num acabamento diferenciado, então ele saiu novamente com páginas coloridas e com uma capa fosca, que também é uma série mais curta, ele só tem 3 volumes, então a gente poderia realmente dar um up no volume sem estourar nenhum orçamento. Como a gente já tinha prometido, acho que foi em julho do ano passado, certo? Em julho do ano passado, a gente já tinha anunciado o Lovely Complex Dream Friends. A gente às vezes anuncia e só pode lançar realmente no outro ano, a gente tem que esperar uma série de coisas acabarem para não abarrotar a banca com 30, 40 títulos em banca ao mesmo tempo. Então, a gente acabou lançando em fevereiro o Lovely Complex. É um dos meus shorts favoritos, na verdade, ele é muito engraçado, gosto bastante dele. E aí, estava marcado para fevereiro, nós tivemos um pouquinho de delay, acabou saindo só em março, né? No comecinho de março. Me corrige alguém? Não? Saiu no começo de março, Vagabond? Vagabond? Sim, março. Acho que a primeira semana de março. Já está no volume 4 aí, vocês andaram no flash talk, vocês iam pro volume 4. Isso, e o 5 também já foi embora e nós estamos fechando o 6 na redação. O 6, na minha opinião, até agora é o mais legal. E entra no pedaço do Matahashi, que é fantástico o personagem, e ele tem um ar. Não é spoiler, mas é um ar. Mas é muito bom, a parte do Matahashi é realmente muito boa, cara, é sensacional. A gente gostou do Vagabond. Vagabond é a parte, é o nosso amorzinho, né? Na verdade. Vagabond é praticamente, no meu caso. Sim, mas Vagabond veio antes e assim, ele era uma coisa que eu queria ter trabalhado com ele já faz muitos anos, né? Então, quando veio, a gente realmente ficou muito feliz. E resolvemos apostar aí num formato que a gente já tinha feito com Planets. No ano anterior, a gente tinha trabalhado com Planets e a gente fez páginas coloridas, mas no mesmo offset, não era couché. Também porque tem uma atividade muito grande com cadernos, os cadernos baterem, é uma atividade técnica, na verdade, essa de casar colorido, ser couché e os outros offset. Exatamente, em offset. Eu acho até mais bonito tudo offset. Eu também achei que no final das contas ficou mais bonito. E aí eu acho que, desculpa, eu sei que você gosta muito de One Punch Man, mas Vagabond é a edição mais bonita que nós temos. Tem as páginas coloridas e tal. Uma curiosidade, né? Eu gravei também um vídeo sobre Vagabond, né? E bastante gente reparou que tem páginas coloridas a mais na edição da Conrad, né? Só que nós estamos seguindo a edição original japonesa, que tem exatamente as páginas coloridas que a gente publica. Mas um detalhe que bastante gente passou despercebido a respeito da edição da Conrad,
não querendo comparar, né, porque eram momentos diferentes e tal, mas se você pega uma edição da Conrad de luxo, você pega, sei lá, do volume 3 para frente, você vai ver que todos os pensamentos e todas as falas que originalmente ficam em cima do desenho foram abertos balões, caixas. Por quê? Porque o material é mandado chapado para nós, né? Então você tem que apagar aquele texto e redesenhar por baixo. E acho que a Conrad não tinha desenhista na época para fazer isso, não tinha tempo também, não sei qual era o motivo. Então, para não ter que apagar e redesenhar, ele simplesmente abria uma caixa branca e botava o texto naquele balão. Criava um balão que cobria a arte, né? Que cobria a arte. No nosso caso da Panini não tem isso, a arte está inteira lá. A gente tem retoquistas, temos desenhistas lá. E isso nem eu sabia. Outro dia eu fui pegar a edição da Conrad para ler. Aí eu falei, caramba, olha isso, eles estampavam, né? E isso me deu um charme a mais na edição nossa aqui, que é a primeira edição que está saindo, que tem a arte inteira lá do autor, né? Não criamos nenhum balão para tampar nada. Tá uma edição realmente bonita. Eu acho que tá bem melhor. E é um negócio assim... E o preço também tá mais em conta, né? Eu vi gente, eu sou muito fã, né? Um dos meus mangás preferidos. Eu vi gente também na internet falando, eu li o volume 1, mas não achei tudo aquilo, né? Falam que Vagabond é um clássico. Não, é igual série de TV, vai ficando melhor. Vagabond chega num ponto que fica espetacular. Vocês têm que pegar isso aí, é sério. Pelo menos pega, não vou dar conta de comprar, né, Beto? 17,90. Mata o volume 1 e o volume 2, que esses esgotam muito rápido. E você vai comprando aos pouquinhos, entendeu? O 1 acho que foi reimpresso. Já foi reimpresso, já esgotou uma vez, né? E o 2 também já foi reimpresso. Esses esgotam muito rápido. Não conte bem, mas não conte bem, acho que também já foi reimpresso. Guarda esses. E aí depois vocês vão pegando os pouquinhos restantes. A Kamega Kill agora, né, A Kamega Kill Tá aqui, ó. Já tá a no Kamega volume Kill 2. foi uma surpresa pra gente, porque na verdade a gente recebeu notícia dele no dia do Anime Friends, quando a gente já estava no Anime Friends, a gente recebeu notícia de que a gente tinha licença dele e era os mais pedidos também. Bastante pedido. Muito pedido, tem um anime de muito sucesso e a história é mais ou menos que nem você falou, ela só melhora, mas ela também choca muito as pessoas, então cada volume que você vai ler, não espere muita coisa, porque você vai se chocar se você começar a gostar muito de alguém. Eu não sei se aí na É plateia... melhor não se apegar a nenhum de um Pode acontecer alguma coisa. Eu não sei se aí na plateia tem pessoas que leem mangá e comics ao mesmo tempo e tal. George Martin dos mangás, cara. Ele é. Eu sou muito fã de todos os gêneros de quadrinhos e tal, né? Mas eu confesso que eu tenho certo preconceito com capas que tem menininha, assim, sabe? Eu não gosto muito. Eu falo, isso aí deve ser mangazinho, né? Aqueles bonitinhos e tal. Isso aí não é muito minha praia, não. Tipo Pandora Hearts e tal. Mas me surpreendeu, eu fui ler, né? Pra falar no programa e tal, e pra falar aqui também. E é sanguinário pra caramba isso daqui. É um mangá bastante sanguinário. E ele começa com um molequinho com um objetivo em mente, e logo no primeiro capítulo assim, esse objetivo dele vai pro brejo, dá uma virada e você percebe o quão cruel é esse autor aqui, autores, né, no caso, o desenhista e o roteirista. O anime também é assim? Ele é mais do mal, né? Esse tá com 13 volumes e tá em andamento, né? No Japão. 13 volumes, né? 13 volumes em andamento. Eu sei Mas vai acabar. Já foi anunciado o final? Que volume você sabe, Pedro? Tá Eu sei que várias coisas que a gente está lançando vai anunciar os finais. Então, tipo, agora eu já nem sei mais qual que tem final. Bimestral também, né, Beth? Próximo, é 15 ou é 16. Esse é bimestral também. Esse é bimestral. Tem página colorida aqui. Também tem a página colorida. A gente também tem muitas páginas, na verdade, ele é bem gordo. Não bem gordo. Vale a pena. Eu gostei bastante do resultado no final. Deu um pouco de trabalho, levamos aí uma semana para fazer. Acho que uma semana para fazer. Nós estamos falando para um rapaz ali que trabalha lá com a gente, viu? Ele vai apresentar, né? Diógenes, trabalha lá. Deu muito mais trabalho do que outros mangás. É claro que nasce com Arakawa, na verdade. Arakawa acho que foi... Então já vamos falar em 10 anos de trabalho, acho que foi o mangá que mais me deu trabalho. O próximo da lista não é Arakawa ou não? É Arakawa. Saiu agora também isso aqui, né? Está no volume 1 agora. Arakawa é um amor, sabe? É uma paixão própria minha. Eu gosto muito do anime. Quando eu conheci o mangá, eu gostei muito do mangá. Ele é completamente diferente do convencional.
Ele é um mangá de crítica social extremamente ácida, embutida num tipo de romance nonsense. Totalmente nonsense. Você tem uma situação nonsense, cheia de humor, mas dentro daquele humor existe uma, vamos dizer assim, um humor ácido, né? Tem uma acidez sobre tudo na vida, entendeu? Tudo é bastante filosófico nesse aspecto. Acho que é o mangá mais pirado que eu já vi, viu? Como ele nunca foi licenciado no Ocidente, ele nunca foi publicado no primeira Ocidente. edição ocidental. Os primeiros a publicar somos nós, ok? No Ocidente. O licenciante teve várias dificuldades para a gente se acertar. A gente levamos um mês para a gente se acertar, se alinhar, que eles também nunca tinham trabalhado exatamente com esse material fora do Japão. Então eles tinham uma certa dificuldade para saber como que ia ficar no final. Ele é diferente, tem páginas coloridas no final, ele não são páginas coloridas no começo. Então teve várias coisinhas que a gente foi ajustando aos poucos. Os arquivos vêm todos separados, e aí que o volume 2 levou 2 dias para ser aprovado sem nenhuma alteração. Foi mais rápido que um, né? É uma coisa muito esquisita. Essas páginas no final você pode ler seguindo a sequência oriental, né? Você está lá, termina o mangá, continua lendo as páginas coloridas, ou você pode fechar, abrir no formato ocidental e ler, que faz o mesmo sentido. De trás para frente, de frente para trás, as páginas coloridas faz sentido. É um mangá interessante, assim, é o mangá mais nonsense, se é que vocês entendem que eu já vi, né? É muito louco, né? Isso daí. Quanto está custando ele? Bimestral também, R$12,90. Bimestral, R$12,90, páginas coloridas também. Esse conclui com quantos volumes? Com 20? 15, se eu não me engano. 15 volumes, conclui com 15 volumes. Acho que 15 não saiu ainda. Já saiu. Já saiu no Japão. Aí sim, o Batman. Só que a gente tinha anunciado o Arakawa, ele não tinha acabado ainda. Então a gente não sabia, então acho que algumas pessoas ainda não podem ter informação de que ele está em andamento, mas ele já está concluído no Japão, tá? No nosso checklist que tem dentro do próprio Arakawa está escrito lá, concluído e tal, já está concluído. Agora você vai gastar verbo aí. Não vou gastar, não, porque a gente já falou em uma outra palestra. O Batman teve uma palestra de lançamento lá na FENAC, que foi muito bacana e tal. Eu só espero que todo mundo esteja comprando, porque é sensacional, cara. É um mangá simplesmente sensacional. O volume 2, a gente estava. O volume 2, não, o 3 que a gente estava trabalhando ontem. O volume 2, ele chegou já deve estar aí à venda e tal. É engraçadíssimo. Mas o 3, gente, o 3 se supera. O 3 é muito, muito bom. É um mangá de luta com comédia. E nesse sentido, é genial, cara. É um mangá de comédia com alguma luta, sabe? E nesse sentido ele é genial. Sério, vocês têm que comprar esse negócio. Ele está com 7 volumes publicados por enquanto no Japão. 7, não é? 11? Em algum dos nossos negócios aqui saiu 7. Está com 11 volumes, então não é muita coisa. Então é um negócio que é bimestral. Dá para ir comprando devagarzinho, uma hora encosta lá no Japão e aí nós vamos acompanhando. E a edição ficou linda, né? A edição 7, ela também é uma edição, vamos dizer assim, que a gente apostou bastante nela, por conta dos leitores mesmo que pediram com muita força o efeito da orelha, então a gente tinha que publicar com orelhas. É uma dificuldade razoavelmente grande de publicar com orelhas, porque é um material caro, perfeitamente de papel, é uma coisa que sai muito mais caro do que o normal, então pra gente gera, entre aspas, um prejuízo. Nós temos que vender muito mais do dobro para poder entrar dentro do nosso fundo do orçamento. Então, toda vez que a gente inventa alguma coisa muito louca para ser feita, acaba sendo um risco. Então, é um risco que a gente assume, né? Agora, o Ombudsman merecia todos os riscos, então acho que esse espero que vocês estejam pegando, porque vocês não vão perder, não. Na verdade, é um dos favoritos da redação também, né? Tem que falar. O volume 3, eu não quero dar spoiler para vocês, mas no final do mangá tem aqueles capítulos do passado do Saitama. Nossa, esses capítulos do passado do Saitama vão ser muito bom. Da cigarro, do banheiro, muito bom, muito bom. Aí o próximo da lista seria ali o Pandora Hearts. Aqui, a gente está usando assim, o painel de cola para lembrar tudo, é difícil. Pandora Hearts também foi pedido durante muitos anos. Durante muitos anos, eu chuto uns 2 anos e meio, mais ou menos. Eu cheguei a receber durante meses
todos os dias mensagens de pessoas diferentes pedindo Pandora Hearts. É sério isso. Foi uma coisa muito louca. E como era um mangá longo, ele tá com 23, né? 25, Acabou com 25? acabou com 25 agora. Na verdade, quando chegou o nosso contrato, foi anunciado que ele seria terminado, finalizado no Japão, o que foi ótimo para nós. Mas antes de uma informação dessa, se tornou um pouco complicado de fazer um mangá longo como esse. Mas Pandora Hearts, realmente ele é muito bonito e a história é muito boa, eu gosto bastante. Eu li o volume também, e é mais um mangá que me enganou, porque a capa é de molequinho, mas é sangue nos olhos esse mangá, viu? O mangá é louco também. Eu gosto das referências que tem. Eu sou mesmo, cara. Eu não gosto muito, eu confesso, desses mangá que tem um personagem mirim na capa, não me chama atenção mesmo. E aí a gente trouxe pra certo desgosto do Zago, ou não, sei lá, a gente trouxe o mangá com capa de menininho, do mesmo jeito que a Mega Kill, com página colorida. Mais ou menos o mesmo esquema, assim, menos páginas, mas mais ou menos o mesmo esquema, muito bonito na verdade, tem bastante. E a gente está usando um papel que é bem mais branco, que é um bright bem mais branco e mais grosso, então também tem menos transparência, que está bem bonito na verdade. Ele é mensal ou bimestral? Bimestral também. Bimestral também. Ele é bimestral até segunda ordem. Nós temos talvez intenção aí de tornar um mensal para acabar a série logo. Mas não, ele não tem assinatura. Não, se tornar mensal pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Eu ainda não sei, na verdade. Isso daí não tem como dizer. Mas como a gente está com muita coisa em publicação, não tinha situação de sair nem com ele nem com a Kamei mensal, então os dois acabaram saindo com o bimestral este ano. A gente vai ver aí o que acontece até 2017, entre 2017 e 2018, para ver o que a gente acelera, o que a gente não acelera. Na verdade, a gente vai falar aí de algumas coisas mais para frente, do que está acabando, né? Vai acabar Reborn, vai acabar Kuroko no Basket, Bells Club, Twenty Century Boys, vai acabar vários mangás, assim, que já estão aí vários anos, a Erkira acaba esse ano ainda. Então tem vários mangás que vão acabar, alguns vão entrar em hiato. Como o Vinland Saga, por exemplo, alcança o volume lançado no Japão. E então a gente vai ver se a gente vai trazer novos títulos, porque na verdade a gente também tem uma pinta anunciada já, né? Ou a gente vai encaixar o que é melhor, de acelerar, acabar para poder trazer novo, ou já lança um novo. E então isso vai entrar em análise assim que as séries começarem a terminar, tá? Então por enquanto não fica nenhuma promessa de se tornar mensal, mas está no radar, estamos pensando realmente na possibilidade de um deles se tornar mensal. 12,90 também para Dora Hearts. Nós já falamos do Já falamos do Dorakal e aí entra Ore Monogatari. E o Ninja Slayer. O Ninja Slayer é o primeiro ali. Pô, o Ninja Slayer é muito bom, hein? Eu fiz um vídeo já lá, quem assiste um pouco na minha, vou fazer presente de opinião aí. Pô, valeu aí pra montar o canal. Nossa! Eu fiz um vídeo já do Ninja Slayer. É um mangá que surpreendeu bastante também a gente lá, porque é um mangá desconhecido, ao contrário desses outros aqui que eram muito pedidos. O Ninja Slayer acabou sendo uma aposta da Panini, né? Em negociação lá com o vendedor original, oferecer, depois ele decidiu apostar. E é muito interessante, e de todos esses que nós estamos falando aqui, eu acho que ele é o mais diferente. Ele realmente lembra um filme de porrada dos anos 80, daquele estilo artes marciais. Ele homenageia, ao mesmo tempo tira sarro do gênero artes marciais. E ele tem uma arte muito alternativa. Acho que se você folheia, você chega a falar, pô, isso aqui é uma mescla de mangá com comics. Ele é um estilo bem diferente. Só que o cara ele tem uma narrativa gráfica extraordinária. Né? Parece uma narrativa cinematográfica, né? Por exemplo, você tem vários painéis em que vê só a silhueta dos personagens de lado para o outro, e aí você, através da posição do personagem, você vê como ele está agindo. Aí de repente vem um monte de painel, tem uma cena, por exemplo, que eles entram no carro. Aí eles estão fora do carro, aí você vê vários painéis, as portas fechando, e no painel seguinte o carro já está disparado. Você fala, olha, esse cara domina a mesma narrativa, sabe? O cara manja muito. Nas cenas de luta, quando chega o momento derradeiro, o momento de impacto, o painel é sensacional, cara. É assim, pra quem gosta de pancadaria, vai gostar. Vai amar. Pode mostrar aqui, ó, deixa eu mostrar. Pancadaria mesmo, aí, ó. E esse tem um trabalho, viu, gente? Porque o narrador do mangá, ele tem suas falas colocadas em pergaminhos.
né? São vários, eu não vou conseguir mostrar daqui, mas são pergaminhos. E quem viu meu vídeo lá, eu mostrei no vídeo. E os pergaminhos são compridos assim, é fininho e comprido, porque o japonês dele é vertical e a gente não. Aí chegou o volume da Itália lá pra gente, os caras da Itália fizeram o quê? Escreveram deitado para caber o texto nos pergaminhos, entendeu? Aí eu falei, pô, mas vai ter que ficar virando o mangá pra gente ler? Não, né, pô? Aí a gente teve que arrumar uma solução lá. No fim das contas foi uma solução boa. A gente pegou o quê? A gente pegou o texto, escreveu no tamanho. Ou era, a solução era duas opções. Ou eu deixava o texto em tamanho minúsculo para caber dentro do pergaminho, ou eu deixava o texto em tamanho normal, saindo do pergaminho com um contorno atrás, né, como se ele estivesse flutuando sobre o pergaminho. E aí o que eu fiz? Às vezes um balão inteiro tem 2, 3 pontos finais. Então a cada ponto final eu abri uma nova caixinha de texto, colocava uma em cima, uma no meio, uma embaixo, ocupando o pergaminho inteiro. Deu um efeito que ficou bonito, deu um trabalho lá de fazer isso daí, mas no fim das contas ficou legal. E ele tem vários textos escritos com uma fonte bonitona japonesa, né? Por exemplo, aqui do lado, assim, né? Eu falei, pô, dá até dó, isso é parte da arte, mas não vou tampar isso aqui, não vamos acabar isso aqui. Eu vejo chapado, né? Tem que pedir para uma pessoa redesenhar. Mas não, a gente arrumou uma fonte nacional que combinasse com essa, colocando do lado para compor a arte também. Então, pô, ficou um trabalho editorial muito bacana, né? Do qual eu posso dizer que me orgulhei de fazer, assim, ficou bem legal. E o mangá é bom, o mangá é bem maneiro. 7 volumes ali, olha, por enquanto, 7 volumes lá. A galera da redação não estava confiando no mangá, não. Eu falei, é bom. Aí aquele ali falava assim, duvido, que ele não conhecia. É bom, pô, tem bom trabalho para convencer a galera lá, isso aí. Mas é legal, gente, vai por mim. Aí tem o Ore Monogatari. Você quer falar de Ore Monogatari? Eu posso falar, velho? Você viu meu mensagem? Você viu? Você não viu? Ó, ontem à noite, eu não conheço isso aqui, né? Não conhecia, né? É shoujo, né, velho? Então, é shoujo, né? Vamos começar por partes. Bruno Zago não é editor de shoujo, não, tá bom? Eu já fui. Quem editou esse mangá foi eu e a Camila. Tá, todos os dias. Quem te ajudou foi o Todos os dias eu agradecia mentalmente a Camila por existir e editar shoujos e me poupar desse trabalho. Eu realmente curto muito. Eu já porque mangá com menininha. Eu curto muito, que é minha pegada. Tem quem gosta da redação, muita gente gosta e tal, mas não é muito minha pegada. Eu já editei Kate-sama. Tem quem gosta, mas eu não gosto muito. Que menino eu tô aqui também, já editei. Hoje não sou mais editor, graças a Deus. Sou eu. E o Ore é shoujo. Aí eu pensei, nunca que eu vou ler isso aqui? Nunca. Mas tem a bendita na palestra hoje. Eu vou ler para poder falar um pouco, que seja. E é muito bom, velho. Eu adorei. Eu postei no meu Facebook, você não viu mesmo? Eu postei no Facebook, eu fui ler antes de dormir, só para falar aqui. Sério, é muito engraçado, gente. Eu não ria com mangá assim desde Love Hina. Eu achei demais. Esse cara da capa aqui, ele virou meu herói, mano. Ele é muito bom, esse cara. Qual é o nome dele, velho? Eu não lembro o nome desse personagem. Takeo, né? Esse que ele leu ontem. Eu lembro. Esse cara é sensacional. Ele é muito bom. Eu vou colecionar isso aqui tudo. Eu ria, mas eu ria de chorar. Eu cheguei a um ponto que eu estava na cama, eu falei assim comigo mesmo. Isso não é muito bom, velho. Eu não estou fazendo propaganda aqui, porque se eu não tivesse gostado, a Beth estaria falando, eu estaria aqui quieto assim. Mas é realmente bom. Sai, compra, dá uma chance. Vocês vão gostar, lê tudo, entendeu? É uma mangá de menininha, gente. Né? Tem romance e tal, não sei o quê. Não, é um mangá de muito. É um mangá de macho. Mas no meio desse romance, tem o melhor amigo desse cara, ele é uma figura, velho. Porque o cara esse cara não parece, mas ele é um aluno do colegial. Só que ele não parece, sabe? Ele não parece um aluno do colegial. Quando eu fui, eu achei que ele era professor. Esse é o professor da galera lá que vai tocar o terror dos alunos. Mas não, ele é aluno. E esse molequinho que está aqui é um amigo dele que chama mais atenção. É o popular, né? É o popular. Então, tipo, já começa com ele falando assim, porque eu tenho que declarar pra menina lá antes que a gente se forme e eu não vejo mais ela. Aí ele flagra a menina se declarando pro amigo dele. Só que ele considera muito o amigo dele é muito camarada. Aí ele não fica nervoso. Então, ao contrário, ele dá uma força pro brother dele e tal. Até que chega o ponto que a história vira sensacional. É engraçado. Eu não ria assim desde Love Hina, como a Gatolina na adolescência e rachava o bico, cara. Eu arrisco dizer que eu ri tanto quanto o Punch Man. É muito bom, é muito bom. É bom mesmo. É bom mesmo. É
dele, na verdade. Vai acabar no 15? Não, há rumores de que vai acabar no 15. Mas é rumores. Eu acho que vai acabar no 16, hein? Bom, 16, tá aí, né? Bom, de qualquer forma, Acabou lá. 15 e 16, vai. Acabou ali na nossa lista, tudo isso foi que saiu. Toca o barco. Aí, esse aí, próximo. Esse é o nosso próximo lançamento. O Bruno Zaga não leu, mas eu acho que esse é mais de, talvez mais menininha. Ó, chama minha atenção a capa. Não chama? Talvez seja bom, né? Não sei, eu acho que só se for você chorar, velho. Não é pra mim, não. Não, é mangá de quê, velho? Esse é um mangá mais de drama, são histórias curtas sobre relacionamento familiar. Principalmente sobre relacionamento familiar. É um mangá sobre amor verdadeiro, independente se é um amor com, vamos dizer assim, uma intenção sexual. Ele é um mangá mais voltado para sentimentos, realmente, do que é um sentimento de fato, e principalmente o que você sente pelo seu próximo, né? Pela pessoa mais próxima. Tanto é que tem um capítulo, inclusive, que não é narrado por uma pessoa, é narrado por um gato doméstico. Tem um gatinho lá na orelha, bonitinho, que ele realmente não consegue compreender as emoções humanas. Isso é bem bacana, na verdade. São histórias curtas, são várias histórias curtas. A Panini lançou alguns josei já na vida, né, no nosso histórico aí para trás, mas fazia muito tempo que a gente não tinha um josei em bancas, então aí estamos aí novamente buscando aí, assumindo mais um risco. Esse é um mangá que eu gosto bastante, eu também editei junto com a Camila. Volume único, ele vai vir um acabamento também de luxo, ele não tem páginas coloridas, mas ele vai vir com orelhas, ele vai ser offset, ele vem com preço aberto. Assim, né? É igual o Punch Man, é o mesmo formato do Punch Man, só que eu acho que é um real mais barato. É mais barato. É um real mais barato, porque tem menos páginas também. É um volume só também. E é um volume só, então é mais. Acho que é 15,90. 15,90. 15,90. 15,90. Isso. Ele deve chegar agora em julho, provavelmente vai estar na Anime Friends, não sei se no final de semana ou se no final de semana, mas deve estar num dos dois finais de semana. Eu aposto mais no final de semana, já vai estar no estande da Panini. Ó, a gente vai recapitular o que a gente já anunciou esse ano. Títulos anunciados esse ano. Vamos rápido aqui, daqui a pouco acaba e a gente tem que abrir uma pergunta também. Noragami, eu não conheço, velho, fala aí. O próximo eu conheço, aí eu falo. Bom, Noragami nós anunciamos no evento da FNAC, quando a gente estava lançando o One Punch Man lá. Foi bem bacana, na verdade, mesmo, eu gostei bastante. E Noragami era muito pedido, foi muito pedido, principalmente enquanto estava, vamos dizer assim, passando o anime no Japão, né? Passava o anime no Japão, meio que o pessoal daqui acompanha. Então, o pessoal pedia bastante o Noragami, nós resolvemos apostar. Eu admito aqui que há 2 anos atrás houve uma oferta de Noragami para nós negamos, porque nós não sabíamos onde a história ia dar, o que isso ia acontecer, não tinha nem anime, não tinha nada. E aí a gente falou, pô, é um risco do caramba, ele nem sabe quantos volumes vai ter isso, ninguém conhece, ninguém pede, ninguém nunca ouviu falar. Deixa pra depois, né? Vamos fazer o quê, né? É linda a arte, mas não tem como apostar nisso agora, né? E aí acabamos deixando o Noragami, mas graças a Deus ou a Panini, né? Eles decidiram trazer de volta e foi uma briga, na verdade, de caramba. A premissa é muito boa, né? É um deus que perdeu seus seguidores e está na Terra buscando um novo séquito para tentar se reerguer como divindade e tal. Eu estou curioso para ler. Você estou curioso. A arte é fenomenal. Fenomenal. Vamos falar do Adin. O Adin. Então deixa eu acabar de falar do Noragami. Vai, rapidão. Noragami tem uma previsão de saída em julho, provavelmente no segundo final de semana no Anime Friends já vai estar à venda. Nós estamos aí com um pequeno trâmite com um licenciante ainda, então ele ainda não está na gráfica, mas logo em breve ele deve estar na gráfica. Então nós vamos só resolver alguns pontos ainda e provavelmente, eu acho, né, que vai já estar então no Anime Friends. Então ele é de julho,
até segunda ordem, né? O motivo de força maior talvez se altere, mas eu acho que não, creio que não. Então ele é de julho, será bimestral. Até onde eu sei, R$13,90, se eu não estiver louca. Acho que é R$13,90. Os mangás agora possivelmente vão ter um reajuste. Aos poucos, não vamos ajustar toda a tabela no mesmo mês, nunca fazemos isso, então eles vão ter reajustes, mas vão ser reajustes diluídos, vários títulos diferenciados conforme o ano, mas assim como o Monogatari já saiu com R$13,90, se não estiver louca, R$13,90 já saiu com R$13,90, no Noragami também já sai com R$13,90. Bom, você vai falar da Jin, né? A Jin, eu vou contar um negócio pra você sobre o Adin, né? O Adin foi anunciado lá na palestra do One Punch Man. Quem tava lá? Daqui tava lá a galera aí. Vocês vão lembrar do que eu vou falar então. Porque chegou o momento dos anúncios, aí anunciaram a Jin. Eu sou eu que cuido disso lá na Paris, pegar os anúncios, é a Beth que cuida, o pessoal lá. Chega, eu vou vendo. À medida que chega, mas eu não conhecia. Aí quando anunciaram lá, a galera. Isso aqui é tal, E eu. Não fazia ideia. Tava apoiando. Aí eu falei, pô, esse troço deve ser bom mesmo. Cheguei na redação, peguei o mangá pra folhear. Achei o traço espetacular. Aí a Beth começou a mostrar umas cenas, eu falei, cacete, só pelo traço eu tenho que editar isso aí. Aí eu vi que tinha um anime no Netflix e eu fui ver o anime. Fazia muitos anos que eu não via anime, acho que o último anime que eu vi foi Kuroko. O One Punch Man eu também via, é verdade. Toriko eu vi um pouco também, mas fazia tempo que eu não via assim, de uma atacada só. Gente, assistam a Jin, é espetacular, não tô zoando, é muito, quem tava lá e tá torcendo por esse negócio aí faz tempo sabe, é bom demais. A abertura, inclusive, do anime, eu odeio a abertura de japonês, odeio. Quase todas, 90% eu não gosto. A abertura da Jin dá vontade de dançar junto, é muito bom, meu. O anime é sensacional, cara, são 13 episódios e o mangá segue até... O volume 5 acaba a primeira temporada, e daí o volume 5 pra frente é Enem, aqui, né? E o lance é o seguinte, vocês estão vendo aquela múmia ali é uma múmia, não é uma múmia, né? Parece uma múmia. É uma espécie de espectro, né? Um fantasma negro. O que acontece? Há 17 anos foi descoberto que existia um cara que, por mais que ele matassem ele voltava, ele ressuscitava. E depois da descoberta desse ser, mais passaram a ser descobertos, que morriam e voltavam. Esses que ressuscitam foram chamados de Adins. Só que esses Adins, eles vivem escondidos, porque a humanidade pega os caras para fazer experimento e para ganhar dinheiro. Como que ganha dinheiro, vocês vão ver no mangá, porque é um troço absurdo. Né? E esses caras descobriram uns 30, 40 no mundo inteiro, e vira e mexe surge mais. Quantos foram? 47, Vira e mexe surge mais. E eles têm uma habilidade especial que é de conjurar aquele espectro lá. Então esse espectro se torna, eles ficam parados assim e o espectro é invisível para todo mundo que não é Adin, e ele consegue rodar esse lugar inteiro aqui com o espectro sentado no lugar, só controlando o espectro ali. O espectro se torna o olho dele, a percepção dele vai pelo espectro. Às vezes acontece de um Adin conjurar um espectro e outro conjurar também, os espectros saem na porrada, e as cenas são espetaculares. E o mangá surge em determinado momento, o personagem principal vira um Adin e ele tem que fugir da humanidade. E aí, quando surge esse moleque e a notícia se espalha que surgiu mais um Adin, um dos Adins resolve tocar o terror. Não vamos fugir mais não. Agora quem manda aqui sou eu. E esse cara é o Satou. Esse cara é um velhinho com uma boininha. Mano, esse Satou é o melhor cara. Ele é terrorista, ele é do mal, mas ele é muito bom, não é? Ele é muito bom. Cara, tem cenas em que assim, os Adins, eles ressuscitam, né? Então os caras fazem o quê pra parar eles? Jogam um negócio pra dormir. Aí joga sedativo. Aí o sedativo entra no peito do cara, antes que o sedativo domine ele mesmo se mata, pá, e já ressuscita, e já continua a porrada. Mano, as cenas de luta são incríveis. Quantos volumes tem isso aí, velho? Foda. Agora no momento tem 9. 9 volumes? 8, mas ele continua em publicação, então tem 9, a previsão talvez seja que acabe em 10 e 15.
possível. É. É mais possível. Vai sair no formato da hora do Vagabond. Vai sair no formato do Vagabond. Com verniz, né? Ele com verniz, vai ser exatamente o formato do Vagabond, porém Papel ele 7, tem, né? papel 7, porém ele tem menos páginas coloridas. Igual ao original. E aí o volume 2, acho que só tem duas páginas coloridas, 3 e assim por diante. Ele deve sair agora em julho também. Estamos aí com um Guarda trâmite. uma grana pra vocês pegarem. É espetacular. Um trâmite também com licenciante. Vamos ver aí o que acontece. Mas a previsão aí vai ter orelhas também. Vai. Igualzinho no Tudo, negócio. Vagabond. Merece. E acho que eu não lembro o preço. R$17,90. Não sei se é R$17,90. R$17,90. Então é o preço do. Vagabond. Não sei se é R$17,90, se é R$18,90. É 17, eu fiz a capa ontem, eu tava mexendo nisso. É, mas foi aprovado no licenciante, então, Pode ser então que eu mude, não tenho certeza ainda do valor. Vamos correr, Beth, Bom, senão não vai dar tempo. Tá bom, Sister New Devil, a gente anunciou no passado, ficamos aí com uma certa dificuldade para encontrar um gap para poder publicar ele, então ele sai agora em julho também, com quase 95% de chance de estar na Anime Friends já à venda. Ele também foi conhecido por Shimaon, né, aqui, mas tipo, entre os fãs, mas ele vai sair com o nome de Testament of Sister New Devil no Brasil. A gente deve publicar logo em breve a capa está aprovada, está tudo aprovado já, então esse material é praticamente certeza que vai estar no Anime Friends. Tipo um High School DxD, assim. Ele é bem parecido com Bem parecido com o High School DxD. mas eu acho a arte muito mais incrível e razoavelmente mais tarado, né? Compete pra ver qual é mais tarado, se é esse ou o High School DxD. É esse. Será que é esse? É esse. Pode mostrar. Aí próximo. O Black Hawk Shooter The Game é uma série nova do Black Hawk Shooter, tem apenas 2 volumes. A primeira série tem 3, né, volumes? A primeira série Tá no tem volume 3. 2 agora. E a segunda série tem 2, deve sair mais ou menos no mesmo formato. Eu acredito que não com todas as páginas coloridas como da primeira série, porque o original não tem. O original ele tem menos páginas coloridas. É outra desenhista, roteirista, é outra história, então ela não tem muito a ver, tem a ver com a série do Hawk Shooter, mas não tem a ver com a primeira série publicada, que é Innocent Soul. Bom, 21st Century Boys, você pode, leitor, considerar que 20th Century Boys tem acabado no volume 22, não tem nenhum problema se você considerar aquele final. Mas 21st começa exatamente do mesmo ponto onde parou. Continuação direta. Ele é continuação direta. Se você for comprar 21st pensando que é uma outra série, você não vai entender nada. Nada, porque começa exatamente do ponto em que acaba o 20th Century Boys. Então ele é uma continuação direta. Você pode considerar que o 20th Century Boys acabou e não adquirir o 21st. Mas se você quiser adquirir apenas o 21st, você não vai entender nada. Isso eu garanto. Então você precisa ter lido o 20th Century Boys para poder compreender o 21st. Eu acho que quem completou o 20th Century Boys, pô, Bem provável. ele tem que continuar com isso aí. O 20th Century Boys é uma das melhores obras do mangá de todos os tempos, na minha opinião. É sensacional. E são só 2 volumes. Só 2 Deve volumes. sair também em julho no Anime Friends. Então vocês estão esperando aí, pelo que vocês estão vendo, vai ter uma pinca de mangás no Anime Friends. Próximo, Slandunk. Slandunk é o nosso problema. Eu acho que algumas pessoas aqui vão perguntar posteriormente. Slandunk, nós voltamos o mangá estava pronto, tudo preparado, voltamos a estaca zero, a pedido de Takehiko Inoue. Então nós vamos alterar quase tudo no contrato. O contrato vai ser refeito do zero, vai ter várias coisas para serem refeitas. Ele pediu várias coisas diferentes, então vamos pedir paciência aí, vamos tentar fazer o mangá o melhor possível e o mais do gosto do autor possível. Então quem está mandando na bagaça praticamente é ele, tá? Então a gente está seguindo ordens dele, vamos dizer assim. Como a gente já tem esse material razoavelmente pronto, assim que nós tivermos tudo definido, tudo detalhado, esse material vai ser lançado. Então por enquanto nós não temos mês, nós não sabemos, não vai mais sair em junho, não tem mais situação como ele sair em junho. Nós não sabemos se ele vai estar disponível na Anime Friends, nós esperamos que sim, mas eu não posso afirmar isso com certeza. Então por enquanto ele está pausado, esperando, aguardando aí definições com o licenciante. Eu acredito que vamos ter um resultado muito melhor do que a gente já tinha proposto. Então, acho que vale a pena
ter um pouquinho mais de paciência aí com esse título. Esse título também a gente tinha pretensões de torná-lo mensal. Agora a gente não sabe exatamente quando, como, mas não este ano. Este ano não tem situação de ser mensal, então ele sai bimestral, tá bom? Rush Blaster. Rush Blaster é um volume único da Toboso, que é a mesma autora de Black Butler. Ele foi anunciado, se não me engano, no Fast Comics do ano passado. Nós também tivemos aí problemas com gap e com licenciamento, porque ele também não é um material facilmente licenciável para o Ocidente. Ele tem, acho que foi publicado na França, se não me engano, apenas. Então ele também é um material que acabou ficando aí para o segundo semestre. Eu ainda não sei se é agosto, setembro, outubro, mas um desses 3 meses ele deve sair, tá bom? Eu já tenho tradução, ele já está razoavelmente trabalhado, então tipo, ele é certo, é um material certo já para agora no começo do segundo semestre. Aí nós temos Lobo Solitário. Lobo Solitário. Esse aqui também, Lobo Solitário. Esse aqui tá me enchendo o saco. Não vai editar Lobo Solitário, gente. Não vai não. Talvez vá. Cara, Lobo Solitário é o melhor mangá do mundo, minha opinião. Acho que é uma opinião de várias pessoas. Ele nem é um mangá, né? Ele é um gibigá, mas ok. Foi os quadrinhos do Lobo, na minha opinião. Para quadrinhos, sim, ele é muito melhor. Ele também está com algumas definições pendentes. Nós vamos reconversar algumas coisas com o licenciante, mas eu acredito que nós vamos... a Panini quer arriscar um formato diferenciado para Lobo Solitário, então nós também estamos estudando a viabilidade disso. Então ainda não está definido exatamente o formato dele, mas logo que a gente tiver informações, devemos ter informações essa semana, na verdade, em relação ao Lobo Solitário. Então, para o pessoal ficar ligado na página do Facebook, porque provavelmente a gente vai soltar informações de Lobo Solitário por lá, de formato, preço, como vai ser. Não sei se essa semana ou se semana que vem, mas provavelmente vai acontecer já logo, porque nós já estamos mexendo nesse material. Também já tem tradução, já tem material interno, já tá, as coisas vão caminhar. Tentar aprovar capas com os 2 lados diferentes. Não espelhadas, mas é uma tentativa, né? Tentar aprovar, tentar. Pokémon. O Frank Miller e uma arte inédita para outro lado, sabe? Tentar provar um negócio diferente aí. Aí vem o Pokémon, que é muito pedido, foi muito pedido por bastante gente, né? Vai pegar a saga Red, Green, Blue e Yellow. Nós vamos pegar do Red ao Yellow graças ao sucesso do Black and White. Quando a gente anunciou o Black and White, muita gente falou, mas eu pedi o primeiro, né? Eu pedi o original e tal. Mas vamos, se vender bem o Black and White, que era mais fácil de trazer, porque era a saga que estava bombando na época aqui, se vingar, traz, se vingou, olha aí, Pokémon vai sair. Pra mim é nostálgico desse material, porque eu fui muito fã de Pokémon na minha infância, adolescência e tal, cresci pedindo pra minha mãe gravar Pokémon quando eu estava na escola e tal. E é um mangá divertido, é um mangá infantil, mas quem tem filhos e tal e quer iniciar filho no quadrinho, tem que apresentar Pokémon. Tem muito marmanjo que vai gostar também, eu sei que tem muito marmanjo que gosta, né? Eu gosto, eu sou um desses marmanjos, inclusive. Então o site tem sou editor. Tem data? Já? Pokémon acho que não tem data definida ainda, mas eu já recebi todo o material, já está traduzido também, então já estamos mexendo com ele, mas eu não tenho uma data definida, preço, formato, não tem nada definido ainda, mas é desse ano, bem provável. Bem provável, não é desse ano, com toda certeza, no segundo semestre, mas eu ainda não sei exatamente qual mês. Isso é uma coisa que está sendo definida. Segundo semestre normalmente começa a ser definido por agora, então a gente tem uma prévia, mas existem alterações, que, por exemplo, aconteceu com o Fandank. Então, tudo que vem depois acaba sofrendo alterações também. Se não me engano, vai concluir com 7 volumes, mais ou menos. O mesmo acontece com o Naruto Gaiden. O Naruto Gaiden, ele provavelmente deve sair agora no segundo semestre. Eu queria que ele tivesse já saído este semestre, mas por conta de enxurrada de lançamentos em banca, a Panini decidiu deixar ele no segundo semestre. Então a gente está vendo aí qual é a data, eu não me lembro, na verdade, com certeza absoluta. Ok. Eu também não sei o formato ainda. Muita gente tem perguntado se é no formato Gold ou se vai ser no formato do Standard, que é a série Standard. Então eu ainda não sei isso, mas estamos lá conversando internamente para ser no formato do Naruto Gold já. Então as pessoas já poderiam ter tanto o Naruto Gold quanto Pro para a série regular. Depois a gente anunciou via internet Jaco. Jaco, ele é
do Toriyama, você quer falar um pouco? Do Akira Toriyama, mestre total, um dos meus autores preferidos, e ele conta a história que se passa no mesmo universo de Dragon Ball. Os capítulos finais, inclusive, contam o passado do pai e da mãe do Goku no planeta Vegeta, quando eles despacham o Goku na nave para a Terra. Então, quem é fã de Dragon Ball tem que pegar Jaco. Jaco ele é um lugar de comédia, né? O Toriyama ele volta, ele tem um dom, não sei, de conseguir fazer comédias muito boas e em mangás muito curtos, então ele é um volume único também e provavelmente vem aí num formato mais luxo por conta disso, mas a gente ainda não tem. É um dos últimos mangás, se não me engano, o último talvez, o último que ele desenhou mesmo, ele desenhou e parou. Então Jaco é a obra final desenhada, né, pelo Toriyama, né? O último é o One Week Friends, Instituto Friends. Foi anunciado também no Dia dos Namorados. Ele é um mangá de drama, com bastante comédia, uma comédia bem light também, que fala sobre uma menina que tem uma doença rara que esquece as pessoas com um curto período de tempo, normalmente uma semana, ela acaba esquecendo das pessoas. Então, um rapaz que quer se tornar muito amigo dela, é uma história de primeiro amor, evidentemente. Ele insiste tanto que ele decide se tornar amigo dela todas as semanas. Toda semana ela esquece ele, mas toda semana ele começa a amizade com ela novamente. É um lugar muito bonito, o anime também é muito bonito. Então, acho que vai ganhar filme o dorama? Filme? Vai ganhar um filme logo em breve. Nós não temos data definida, não temos formato definido. Provavelmente vai vir só no que vem. Esse eu acho que não vem no semestre. A próxima regra é anúncio, né, Beth? Mas acho que você quer anunciar as perguntas? Vamos anunciar primeiro e fazer pergunta depois? Primeiro, né? Vamos anunciar primeiro? Aí faz pergunta depois. Não, pode passar. Passa então, é anúncio, eu acho. Isso. Aí, primeiro. O databook de Naruto Shanosho, ele deve vir agora no segundo semestre. Provavelmente este ano será o único databook publicado pela Panini. Nós não temos certeza ainda, mas bem provável que seja. Ele cobre entre os volumes 28 e 43 da série original. Ele é um calhamaço dessa grossura e, na minha opinião, é o meu preferido dos databooks. Dos databooks de Naruto, esse pra mim é o meu preferido. Então vamos pra gente correr. Esse daí ainda sai esse ano, então. É o formato dos mesmos dos outros databooks já lançados no Brasil. Não sei preço, tá? O próximo anúncio. Pode passar o próximo. O próximo é Wanted de Tiro Oda. É uma obra, uma coletânea, na verdade, de histórias curtas, de one-shots, do mesmo autor de One Piece. Conta com uma história dentro, que é a história piloto, né? Vamos dizer assim, capítulo piloto de One Piece, que inspirou One Piece depois. Ele é um volume único. Nós não temos data definida ainda. Como ele é um volume único, ele é mais fácil de achar um gap e colocar ele dentro do nosso cronograma, né? Então ele é mais fácil, mas ainda não temos uma data, não temos preço, não temos formato, não temos nada. Mas como é em Tiro Oda, eu queria trazer muito. Eu queria ter trazido antes, não deu, queria que tivesse saído com 61, mas não foi possível, infelizmente. Mas mesmo assim, trouxe um pôster, foi muito legal, um pôster exclusivo, foi bem bacana de fazer. Bom, o próximo então, vamos lá. Mano, esse mangá tinha que ser vendido sem plastiquinho na banca para a pessoa poder folhear e ver o desenho. Tem pensar Porque quem vê o sobre o desenho, meu canal. mas quem vê o desenho vai comprar isso aí, porque o desenho é espetacular desse negócio aí. É do mesmo autor do Hideout, Masasumi Kakusaki. e é de gladiadores. É uma história de gladiador meio fantasiosa, né? Porque eles enfrentam bestas, que vem do título. Tem dragão. Que são dragões, ogros, minotauros, são bestas realmente, mas o mangá também envolve muita história política, porque ele tem muito envolvimento com o imperador, de você estar lá gladiando. As bestas têm consciência, elas não são bestas apenas, elas não são monstros, elas são monstros com consciência. Então ele é um mangá também bastante metafórico, né? Ele traz várias questões éticas à tona. É um mangá muito bonito, ele tem uma arte de babá, realmente sensacional. E nós estamos numa luta interna lá, porque
Saga já está querendo roubar um título de mim. Vai Então, chegar o Vinland Saga, vai alcançar o Japão e primeiro vez, né? Exatamente, é exatamente isso que vai acontecer. Ele tem 3 volumes publicados no Japão, até o momento. A história se conclui no 3º volume, ela fecha no 3º volume, porém o autor já anunciou que gostaria de dar continuidade. Então nós não sabemos ainda se ele vai começar uma série nova dentro do universo de Bestiários, ou se ele vai dar continuidade a partir do volume 4 e, boa, vira uma série regular mesmo. Mas os 3 volumes, a história dos 3 volumes é fechada no 3º. A história acaba no 3º de fato. É bom demais. O último aí que nós vamos passar é o mais pedido, né? Não, calma, não passa ainda. Só ia falar que o Bestiários ainda deve sair esse ano, porque Vinland Saga alcança o Japão este ano e nós vamos ficar aí com um saudoso momento de Seinen com artes magníficas e histórias magníficas. Então a gente já quer encaixar o Bestiários na sequência do hiato de Vinland Saga, ok? Não sabemos o formato ainda nem preço. Pode passar? Vocês pediram. Eu, particularmente, sou Team Chitoge, mas vocês pediram, nós pensamos em anunciar antes, não sabíamos se anunciaríamos aqui, anunciaríamos no Game Friends. Bom, tá aí anunciado. Nisekoi deve vir ano que vem apenas, a gente ainda não tem previsão se sai esse ano ou não, talvez seja antecipado, mas não é certeza. Nisekoi é uma comédia romântica, ela é bem mais comédia até, na minha opinião, tem lá seus jogos amorosos no... É estilão Noverrina também. É o estilão Noverrina, é bem estilão Noverrina, e tem 23 volumes. Foi anunciado recentemente um possível final no Japão, porém aí estão brigando aí o autor com Shueisha, porque a Shueisha quer que continue, o autor quer terminar, então eles ainda não decidiram o que eles vão fazer da vida. Enquanto isso a gente vai começar aqui no Brasil, então vamos ficar aguardando por enquanto ele está em andamento, tá? Tem mais? Tem mais? Não tem, Não, acabou. é isso, tá bom, né, gente? Tanta coisa na manga, vai Tem sair a 4 tinta aí. anúncios. Guarda aqui no potinho, cara. Os Então, outros todos nós vamos fazer eles um formato também de Nisekoi. Vamos saber. Não, às 12h30 começa a palestra da JBC. Vamos abrir para perguntas? Perguntas rápidas aí. Vamos fazer o quê? Algumas perguntas. Na verdade, deixa eu fazer uma correção. Aqui, meu conta tem 215. Tem. Então vamos. Perguntas rápidas, vai. 3 perguntas, né? Eu vou responder sim ou não, tudo bem? Eu já fiz isso no Verticom, eu acho. Tá, peraí. Então vai você aqui de cinza, o rapaz ali, você. Tá, então. Jojo. Gostaria muito de perguntar um pouco, né? Vocês têm previsão de que a luta Gintama, Koshikane, Jojo? Não, nenhuma previsão, nem de Gintama, nem de Jojo, qual que era o terceiro? Koshikane. Kotikame, nem pensar Kotikame, tá? Kotikame pode tirar um pouquinho do sonho. Aí, ou melhor, deixa só no sonho, tá? Mas Gintama, todo mundo sabe que eu sou fã de Gintama, é uma luta difícil lá dentro. Eu acredito que tem um sucesso aí com alguns mangás como Arakawa e outros mangás até nonsense que também pode vir ou não, eu não sei. Eu estou conversando com a Panini diariamente para ver a possibilidade, principalmente porque Gintama foi anunciado que terminará logo em breve, não termina agora, mas vai terminar logo em breve. Então existe uma chance maior de Gintama. Jojo é outra história, Jojo é uma coisa bem mais complicada. Nós tivemos uma resposta da Shueisha que nós não teríamos possibilidade de publicar por sagas. Nós teríamos que publicar desde o volume 1 e não a partir, por exemplo, de Jojo Leon, que entre nós é a melhor saga. Então, como nós não temos a possibilidade de dividir por sagas, fica complicado publicar 120 volumes, acho que é mais ou menos isso que tem hoje. Então, nós temos que pensar mais ou menos 113 volumes atualmente. Até a gente tomar uma decisão sobre isso, serão 120. Então, eu acho muita insanidade no momento, entendeu? Então, Jojo, por enquanto, talvez volte à negociação se a Shueisha abrir a possibilidade da gente publicar por sagas.
por sagas, assim, porque o Jojo vale muito a pena, Steel Run vale muito a pena. Então a gente pensaria em separar aí por sagas e não publicar desde o 1 para daqui a, eu não sei nem contabilizar quantos anos seriam isso, mas seriam, sei lá, 10 anos publicando Jojo no Brasil, sabe? Então é uma coisa um pouco complicada da gente arriscar agora no momento. Então eu acho que por enquanto não vai rolar Jojo pela Panini, com certeza esse ano não. Próximo. Bom, além dos mangás, apesar de vocês estarem tentando só com Naruto e o One Piece, vocês estão publicando databooks, que são um pouco diferentes dos mangás. Vocês não pensaram em se arriscar em fazer um outro, além de fazer uma coisa mais derivada também, como trazer artbooks ou livros que ilustração do autor, já que, pelo menos tecnicamente, eles são mais fáceis de editar, que o texto é quase inexistente? Artbooks não tem texto, né? Às vezes tem uma entrevista, alguns deles têm entrevistas, alguns deles têm tutorial, que também não é muito fácil de traduzir, mas os artbooks... O grande problema dos artbooks, na verdade, é o custo deles. O custo deles é muito elevado para ser impresso. Então, além da licença, porque é uma licença que vai pagar arte por arte, você vai pagar literalmente página a página, porque cada arte é uma só. Você não está licenciando um livro, você está licenciando várias obras de arte num só. Então, ela é uma licença cara. Além disso, o material impresso, ele acaba ficando caro no final, especialmente aqui no Brasil. Mas não é impossível, porque ele tem feito vários books também de comics. É claro que não são artbooks, mas são books como, por exemplo, Ainda Amanhã, que é um livro de luxo, é um livro maior, é um livro capa dura. A Panini também já lançou livros do Batmóvel, a história do Batmóvel. A história do Batmóvel, são livros especiais. O filme do Homem de Aço, o filme do Batman, né? Já exatamente. Lançou. Por isso que eu acho que não é impossível. É uma coisa que estamos sempre em pauta com isso, sabe? Não é impossível, mas não é para agora. Não é uma coisa que nós vamos publicar agora. Mas é uma coisa que está sempre em pauta lá, especialmente artbooks. Nós sabemos que tem vários, assim, do mesmo autor, né? O próprio Masashi Kishimoto tem vários, então, ou mesmo o Takeshi Inoue tem artbooks maravilhosos que poderiam sair aqui no Brasil também. Então a gente está estudando a viabilidade, mas não é um estudo para este ano. Este ano, com toda certeza, não. Outras obras que você citou, novels, nós também estamos estudando novels, mas ainda não temos nada definido no momento em relação a novels. Então, 2016 com certeza não vai ter nenhuma novel. A única coisa diferente que nós vamos ter ainda, assim, bastante fora do padrão, isso que nós já temos arriscado bastante formatos diferentes, é o databook do Naruto. Fora o databook do Naruto, nós não vamos ter nenhum, vamos dizer assim, material diferenciado de quadrinhos. Oi. Vocês trouxeram Berserk e Gigante Tomate, fizeram sucesso, né? Aparentemente. Então, teria como trazer Japan e King of Wolves? Que é um autor todo... Sim, do Miura. Mas a gente está pensando também nessas possibilidades. Miura sempre é um pouco mais difícil, porque é Hakusensha. Provavelmente, eu acredito que hoje nós temos, a única licença da Hakusensha que nós temos hoje em publicação. Então ele é um pouquinho mais delicado para a gente conversar, mas não é impossível e assim, ele está sempre em pauta. Um deles que você citou, se eu não me engano, é a primeira obra do Kentaro Miura, não é? Exatamente, essa é a mais difícil, na verdade, porque eles não têm arquivos, eles não têm nada. Eles não têm nada. Eu já perguntei, eles não têm absolutamente nada. Escanear tudo. Teria que escanear o material, eles não têm nem os livros mais, na verdade. Eles não têm os livros na editora para ceder pra gente, a gente teria que comprar na Amazon, se virar, entendeu? É um negócio meio loucão. Então, como é um negócio muito loucão, esse não está nos planos, mas está no radar. Okay? Nós pensamos com carinho em relação ao Kentaro Miura sempre. Tem mais pergunta, Luciano? Então, acabou sobrando um tempo aí, dá pra perguntar as duas outras vezes. Né? Você tem um carinho de levantar a mão primeiro, vou dar ela pra ele e depois eu você. Se sobrar aí, gente, daí pra vocês. Eu queria saber qual é o critério que vocês usam para trazer os títulos de mangá para cá. Oi? Não, desculpa. Qual é o critério que a gente usa para trazer os títulos para cá? Vocês. É verdade, são os leitores, são vocês que vão comprar. Vocês vão comprar, a gente traz o que vocês vão comprar. Então a gente tem um estudo, claro, o pessoal pediu Jojo, é uma coisa que vocês pedem, mas
às vezes não tem como a gente trazer, entendeu? Então existe o critério de ir atrás. Nós estamos interessados nesse título, nós vamos até o licenciante e conversamos. Se não tem viabilidade do nosso lado, ou não tem viabilidade do lado deles, não é publicado e pronto. Mas o critério para a gente chegar até o licenciante para questionar são vocês. Todos esses títulos que nós mostramos aqui, todos eles foram pedidos em algum momento na página lá do Facebook. Eu acho que, tirando o Ninja Slayer, todos eles foram pedidos. Aí o que acontece no caso do Ninja Slayer, por exemplo? A editora do Japão é que chega e oferece. Fala, eu tenho esse título que você quer contratar. Eu também tenho esse, que tal você levar também? Aí a Panini, para manter boas relações com o editor e tal, acaba aceitando ou não, né? Por isso se chama aposta. No caso do Ninja Slayer, apostou. Só que o que acontece? Se esses mangás, que são as apostas, eles não vendem, a Panini para também de apostar. Vai trazer só título mainstream, título muito pedido. Por isso que eu acho que é importante apoiar títulos pequenos também, né? Por exemplo, o Ninja Slayer. Tá lá na banca, é legal, é bacana, é desconhecido, pô. Mesmo sendo desconhecido, vou dar uma chance. Vou te dar um grande exemplo disso. Se chama Planets. Planets ninguém pediu na página, ninguém nunca tinha lido. Alguns tinham ouvido falar do anime, mas não tinham nem sequer assistido. Fazia muito tempo que tinha sido publicado, era uma coisa que o autor publicava sem muita regularidade. Não é um título mainstream e é um título sensacional. Esse eu pedi com muito carinho. Esse é um título que eu gostava muito, eu pedi. Eu tive uma luta diária lá dentro, vamos publicar assim, não, o formato não é desse jeito, vamos tentar um formato novo. Eu acho que assim, também tem essa parte que é o que o Bruno Zóio está falando. Às vezes tem títulos que a gente olha e fala, cara, vamos apostar nisso aqui é muito bom, esse material é muito bom, não é conhecido, mas vamos torná-lo conhecido? Vamos torná-lo um sucesso? A gente é capaz de fazer isso. É claro que é difícil fazer isso com todos os títulos, não dá, entendeu? Mas às vezes a gente fica, que você está apaixonado por Adin, por exemplo, agora. A paixão do movimento do Zago é Adin. Às vezes é uma coisa tão assim que a gente acaba apostando muitas fichas num trabalho, sabe? Se dedicando mesmo, de coração, e não esperando retorno. Eu não esperava nada com o Planetas. E foi um grande sucesso. Mas eu não esperava nada. Tudo que eu fiz, tudo que eu tentei convencer a Panini, eu trabalhei com a Panini, apesar da Panini, claro, sempre quis dar lucro. A ideia, pra mim, sempre foi, olha, que legal, uma obra que eu nunca na minha vida imaginava que ia sair tão bonita no Brasil. Aí conseguiu porque Vinland Saga foi muito pedido, é do mesmo autor de Vinland Saga, era fechado, daria para postar, foi o que abriu as portas para o formato de One Punch Man vaga onde atualmente. Tem outros mangás também, de critério, acaba sendo nós mesmos. Por exemplo, eu tenho uma luta lá que eu quero trazer Dr. Slump um dia pra cá, de todo jeito, e agora eu simplesmente quero trazer o Bambi, que eu falei no programa do Corre Nankin lá, que é um mangá sensacional, do Atsushi Kaneko. A Conrad publicou até o volume 6 e ficou terminado. Mas é sensacional, todo mundo tem que conhecer essa obra aí, é fodido. Então, a gente fica lutando para trazer também, né? Mas o critério é sempre isso que você falou, os pedidos do Facebook e a nossa paixão do editor também. É a nossa paixão do editor. No final das contas, o segundo critério é a paixão do editor. Encerra a coisa aqui. Existe alguma possibilidade de vocês publicarem com o Cultura Eu gostaria, viu, cara, de publicar o Cultura OK. Eu gostaria muito. Então. Tem que ser aqui que decide, não sou eu. Tem eu, na verdade. Mas, voltando na questão do critério, existe também um momento em que o gosto pessoal dos editores não bate com o gosto do público. Mas isso não muda nada, tá? Não muda nada. Eu não gosto de Hokuto no Ken, isso não significa que o Hokuto no Ken não poderia vir para a Panini. Eu acredito. Exatamente por isso. Sempre vai haver um editor para fazer o título. Ele não gosta de shoujo, não significa que não vai vir shoujo para cá, entendeu? Quem manda, na verdade, quem é o critério supremo são vocês ainda. Então, tipo, conforme o Hokuto no Ken, mais o Hokuto no Ken é um pouco complicado também. É uma licença antiga. Ele não é fácil de ser trazido para o Brasil nos tem muito volume também. Tem muitos volumes também, mas vamos dizer que também não é impossível. Mas não é para agora e, sendo bem honesta, não está nem sequer no radar. Ele não entra no nosso radar por ter muitos volumes. E agora que a gente está lançando o Lobo Solitário, vamos ser o Lobo Solitário, que é um clássico, nós estamos escolhendo os clássicos meio que com muita cautela.
muita cautela. Quais são os próximos clássicos que a gente poderia escolher depois de Lobo Solitário? Então a gente está indo com muita calma dentro dos clássicos. Isso que também é uma das coisas que fazem parte do critério, que eu não tinha citado isso antes, mas a gente gosta de versatilizar o nosso catálogo de títulos. Então a gente gosta de ter um pouco de shoujo, estamos trazendo aí um josei, nós temos mangás muito diferenciados, muito diferentes de tudo, na verdade, como Ninja Slayer. A gente traz não apenas os mainstreams, os shonens, né? Tem muito mainstream shonen, mas a gente também está apostando em títulos diferentes, em formatos diferentes também e preços competitivos. Então, acho que é isso. Podemos encerrar? Então, já deu o horário, eu posso passar a primeira pergunta e a gente tem que encerrar. Eu queria agradecer a presença. Muito obrigado. Muito obrigada por terem vindo ao Fast Comics. Quem tiver dúvida, eu ainda vou estar no evento aí, então quem quiser me achar aí depois e perguntar,